O de Amazônia. Oferecimento. Economize, faça consumo consciente. Amazonas Energia, juntos avançamos. E Terreos, produzindo alimento e energia para um mundo sustentável. Olá, está no ar o programa É Tempo de Amazônia. Hoje vamos falar sobre o programa AgroUFAM, Feira da Produção Familiar. A proposta, desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas, é uma feira de comercialização dos produtos da agricultura familiar que tem o objetivo de mitigar alguns dos principais entraves ao desenvolvimento econômico produtivo da agricultura familiar no estado do Amazonas. Quem está a bordo hoje com a gente é a professora titular da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, doutora Terezinha Frache, responsável pelo projeto AgroUFAM. Professora Terezinha, seja bem-vinda a este espaço. Como é que nasceu essa ideia de privilegiar ou de enfatizar a agricultura familiar neste projeto no âmbito do estado do Amazonas? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Eu também, no início, quero parabenizar a Band por essa iniciativa sobre esses diversos programas em relação à Amazônia. Haja visto que a Amazônia é o maior bioma planetário, onde concentra a maior biosociodiversidade do planeta Terra. A AgroUFAM, hoje é mais do que um projeto. Ela é um programa da Universidade Federal do Amazonas e ela congrega 17 municípios aqui do estado do Amazonas. A feira, na realidade, ela tem o nome, de Feira da Produção Familiar, mas ela também é mais do que uma feira. Ela é um espaço territorial onde, em torno aproximadamente 200 famílias, cada família tendo 7 membros, cada unidade familiar dessa possuindo 7 membros, eles participam durante a primeira, quinta e sexta-feira de cada mês na Universidade Federal do Amazonas, trazendo para cá os seus conhecimentos e os seus produtos, a sua produção familiar e a culinária amazônica. Como surgiu essa feira? Quando eu formei em agronomia, eu sou agrônoma, socióloga e antropóloga. Quando eu formei em agronomia, eu passei num concurso também da Universidade Federal do Amazonas, enquanto agrônoma, e fui morar 3 anos na floresta. Morei 3 anos no município de Quari, no meio da floresta amazônica. Naquela época, foi em 1986, naquela época não existia Petrobras em Quari, não existia luz para todos. Eu morava na casa dos agricultores à base de lamparina. E eu via, eu percebia, eu sentia que o maior problema da Amazônia, do estado do Amazonas, é a comercialização. E durante esses 3 anos que eu atuei ainda como agrônoma, nesse período eu não era ainda professora, eu era agrônoma, atuava na Universidade Federal do Amazonas como técnica administrativa. Eu senti que eles, os agricultores familiares, os ribeirinhos, os caboclos, os povos indígenas, os povos tradicionais, eles eram usurpados pelos agentes da comercialização, que existia ainda naquele período os regatões, como hoje temos os patrões, os marreteiros das feiras, aqui pela distância entre as águas de uma região para a outra. Aí daí, quando eu me tornei professora e pude realmente elaborar projetos para a UFAM, a primeira ideia que veio dentro do meu ethos amazônico, do meu ethos acadêmico, foi a comercialização, que essa é a maior dificuldade dos povos amazônicos. Aí daí nós fizemos um grande projeto, eu e professores e professoras do Núcleo de Socioeconomia, que eu coordeno na Universidade Federal do Amazonas,
para nós trazermos e trocarmos conhecimento essas pessoas da floresta para dentro da universidade. No meu entender, a universidade ela vai além das salas de aulas que nós trabalhamos. A universidade ela precisa ser um locus de reciprocidade com as comunidades e povos tradicionais da Amazônia e aqui do estado do Amazonas. Foi assim que surgiu a Agrofam. Hoje a Agrofam tem 7 anos. Hoje a Agrofam ela é uma feira internacional. Haja o exemplo do município de Maués, que vende guaraná orgânico para a Itália e outros países, com a parceria da Agrofam. Professora, esse é um depoimento muito importante, porque uma das principais missões nossa aqui do AgroMais e especialmente do É Tempo de Amazônia é dar voz aos habitantes da Amazônia. Nós estamos falando aí de mais de 24 milhões de pessoas espalhadas em mais de 750 cidades, para uma região tão extensa, às vezes, quanto um continente. E o que a senhora traz aqui para a discussão, à luz dessa discussão, é de que muito mais do que um problema de produção, o desafio aí da população que vive na Amazônia é um problema de comercialização, de logística, de integração. A Amazônia tem sido alvo de muitas críticas, especialmente do ambiente ou da opinião pública internacional, de que há um problema com a produção que é realizada aí na Amazônia. O que a gente consegue perceber que a questão é um pouco diferente. Como a senhora recebe esse tipo de crítica e que resposta é possível dar a esse tipo de controvérsia ou de polêmica, professora? Em primeiro lugar, eu penso que todas as críticas são bem-vindas. A Marilena Chaui, que é uma grande filósofa, todos nós conhecemos, ela diz que a crítica ela vem para nós refazermos os nossos pensamentos. E, em seguida, eu digo o seguinte, que o Amazonas, agora eu vou me reportar ao estado do Amazonas, que é onde eu vivo, é onde eu moro, e é onde eu trabalho, e é onde eu divido todos os meus saberes e conhecimentos. O Amazonas, ele hoje, e já há alguns anos, ele é palco e ele é visibilidade para o mundo pela sua imensidão de floresta. Nós temos uma grande área preservada. Mas, no entanto, o que acontece? Os viajantes que por aqui passaram, as políticas públicas que são traçadas para o estado do Amazonas, em primeiro lugar, eles deveriam pensar na cultura amazônica. O que é a cultura? É o modo de vida dessas pessoas, é como é que essas pessoas se relacionam entre outras comunidades, por que eles produzem em grande quantidade a farinha. A farinha é o pão do caboclo, a mandioca é o pão do caboclo. Então, não adianta nós pensarmos que o caboclo, o ribeirinho, o pescador, o extrativista, os povos da Amazônia, eles são os mesmos agricultores familiares do sul do país que trabalham com vinho e fazem uma monocultura. Aqui, o extrativista, ele é extrativista, ele é pescador e ele é agricultor. Ou seja, ele exerce uma tripla função na sua unidade de produção. E também a unidade de produção não é só a terra, é a floresta e é a água. Se os agentes, os governadores, os políticos, os prefeitos, a presidência da República, o meio ambiente, o secretário de meio ambiente, todos os secretários, o ministro do meio ambiente, pensar que a Amazônia tem uma cultura totalmente diferenciada do planeta, que hoje, aqui na Amazônia, nós ainda vivemos uma relação não tipicamente capitalista de produção, que o caboclo, ele não coloca fogo e incendeia as florestas. O caboclo, ele hoje, ele só retira das suas roças aquilo que ele, hoje não, sempre, essa é a cultura cabocla ribeirinha, o que ele precisa para sobreviver. No meu entender, o que está faltando
no Brasil é entender a Amazônia, é entender o Amazonas nas suas particularidades. Os povos indígenas jamais irão comercializar mais do que aquilo que eles plantam, do que eles produzem. Eles não têm a ganância que outros povos têm. Os caboclos ribeirinhos são as mesmas coisas. E aí daí vem inúmeras discussões infundadas sobre a realidade amazônica. Então, eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que a agricultura familiar, seja ela composta por camponeses, por agricultores, por produtores, por pescadores, por extrativistas, eles não colocam fogo na floresta. Eles só retiram da floresta os víveres necessários para a sua sobrevivência. Em segundo lugar, a Amazônia ela ainda tem uma área, a maior área preservada desse planeta Terra está aqui, entre nós, principalmente no Amazonas. Em terceiro lugar, para entender o Amazonas, é prioritário, é imperioso que nós entendamos a cultura dos povos da floresta. É muito importante esse depoimento e esse é, na verdade, a razão de ser desse programa É Tempo de Amazônia. A doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Josane Lima Santiago, enviou uma pergunta para a gente, para a gente entender ainda com mais profundidade a AgroFam. Vamos conferir. Professora Terezinha Frache, gostaria que você abordasse essa estratégia da feira da produção familiar, AgroFam, né, que já acontece há 5 anos aqui na Universidade Federal do Amazonas. Nesse contexto da pandemia, quais foram as estratégias que a equipe utilizou e vem utilizando para que a feira tivesse continuidade neste novo formato? Porque nesse período da pandemia, essa feira ter continuidade, ela é uma inovação, né? Quando se fala de feira da produção familiar. Então, gostaria que você abordasse e colocasse, né, como a equipe pensou essa estratégia para que, mesmo nesse período tão difícil, né, da comercialização da produção familiar, a feira continuasse existindo e sendo realizada por essa equipe. Muito obrigada pela pergunta, professora Josane Lima Santiago. A AgroFam, ela, agora no período da pandemia, ela criou uma estratégia ímpar. Ela criou a AgroFam em casa. E, como qualquer outro tipo de produção que se entregava em casa, a AgroFam, através de voluntários da Universidade Federal do Amazonas, entre eles, principalmente, alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, o qual eu faço parte da coordenação, eles colocaram seus carros e colocaram toda a biossegurança possível para contribuir com a vida da agricultura familiar no Amazonas, levando à casa do consumidor amazonense os produtos da AgroFam. Então, a AgroFam, na pandemia, não parou. Foi criado a AgroFam em casa. Qual foi a importância dessa integração que é proporcionada pela AgroFam, inclusive na disseminação de informações que ajudaram na preservação e no combate à pandemia do coronavírus, professora? A senhora conseguiu registrar ou enxergar alguma perspectiva que também foi possível ajudar por meio dessa integração proporcionada pela AgroFam? Sim, claro. Nós temos também, que participa conosco desse programa AgroFam, o professor Henrique dos Santos Pereira, que coordena um projeto chamado Atlas ODS Amazônica. E nós temos um grupo da AgroFam com todos os agricultores, com todas as agricultoras, com todos os que trabalham a culinária amazônica, com os pescadores, com os extrativistas. Esse grupo, ele vigora
aproximadamente 500 pessoas. Então, nesse grupo, nós passamos diariamente todos os protocolos de biossegurança sobre a Covid-19 e sobre como se precaver do novo coronavírus. E poucos agricultores tiveram a Covid. E aqueles que tiveram, nós contribuímos em forma de parceria até levá-los ao hospital e eles ficarem curados, com vitaminas, com tudo. Então, nós não somos... A Universidade Federal do Amazonas, através desse programa AgroFan, desse projeto, que ele é um projeto hoje ele é transdisciplinar na realidade, ele está agindo todos os dias nesse período de pandemia da Covid-19. E mais do que isso, como o programa da Band tem como essência, como objetivo fim, ele dá voz a esses agricultores, a esses povos da floresta, colocando a situação em que eles se encontram em produção no período da pandemia. Então, a integração ela é de duas vias, tanto da floresta para a universidade, quanto da universidade para a floresta. E nós temos expertise que estão colaborando exatamente em relação a todos os pontos principais dessa pandemia para os agricultores familiares daqui da nossa região amazônica, do bioma amazônico. Professora, quem também enviou uma pergunta foi o professor Valdinar Ferreira Melo, que é professor doutor do curso de agronomia da Universidade Federal de Roraima, aí vizinho. Ele já participou aqui também do É Tempo de Amazônia, é um especialista em manejo do solo, né? Trouxe informações importantes também para o AgroMais. Vamos conferir e ouvir o professor Valdinar. Professora Terezinha Fraches, primeiramente parabéns pela sua grande luta nas pesquisas sociais no estado do Amazonas. Minha pergunta é: como a senhora pensa a estratégia de desenvolvimento das políticas agrária e reforma agrária na Amazônia, de maneira tal, ou no estado do Amazonas principalmente, de maneira tal que possamos promover o desenvolvimento dos setores, principalmente os assentamentos, 144 assentamentos que existem no estado do Amazonas, e que isso possa dar uma capacitação, uma sustentabilidade, um desenvolvimento econômico e uma resposta para essas pessoas que vivem lá, muitas vezes à mercê da situação crítica que estão submetidos e não têm uma qualidade de vida e não têm uma dignidade como cidadão. Muitíssimo obrigada, professor Valdinar. É um prazer conversar com o senhor aqui nesse programa. Eu também comungo com o senhor sobre a questão hoje, não só no estado do Amazonas, mas na federação, sobre a insustentabilidade da grande maioria dos assentamentos. Os assentamentos, esses 144 assentamentos que o senhor aponta aqui no estado do Amazonas, e tantos milhares de assentamentos que nós temos no Brasil, são áreas criadas com propostas de políticas públicas, né, para que essas áreas possivelmente fossem áreas sustentáveis. Então, a minha proposta, a minha ideia, eu tenho trabalhado a questão de assentamentos, eu tenho orientado teses de doutorado, inclusive aí de Roraima, eu tenho orientado no nosso programa de pós-graduação aqui no estado do Amazonas, é o seguinte, para mim, primeiro, a forma, na minha perspectiva, na minha visão, de divisão de território, de divisão de terra mais justa que há, são as unidades de conservação. Por quê? Porque dentro das unidades de conservação, nós temos a divisão dos bens comuns.
Os assentamentos, eles não têm, a princípio, a mesma essência que tem o protocolo das unidades de conservação. Eu acredito que nós devamos, na política agrária do Brasil, não só aqui no estado do Amazonas, mas no Brasil, revisitar o que significa assentamento e propor um novo protocolo para as áreas dos colonos, que aí na questão, quem é assentado, não podemos dizer que são agricultores familiares, que são pescadores, que são extrativistas, que são quilombolas, porque depende do território desse assentamento e do que eles fazem nesse assentamento para nós identificarmos quem são esses sujeitos assentados. Mas o assentamento, o INCRA, ele precisa ressignificar essa proposta de divisão territorial e, mais do que isso, a federação, a nação, o Brasil, precisa entender que a divisão de terras, desde as sermarias e das capitanias hereditárias, elas vêm sendo colocada, trabalhada de forma completamente equivocada no nosso país. E até hoje, nem os assentamentos de várzea, que nós temos aqui no estado do Amazonas, que foi criado de forma pioneira, mas nem os assentamentos de várzea eu não vejo como sustentabilidade. Por quê? Por causa das diversas culturas, das culturas híbridas que estão sobre o mesmo território e precisam de uma proposta diferenciada. Isso ainda não foi pensado. Por isso, professor, eu gostei muito da sua proposta. Nós devemos nos unir, inclusive a Universidade Federal de Roraima, a Universidade do Acre, a Universidade do Amazonas, todas as universidades do Brasil, da região norte, e pensar o modelo de assentamento próximo das unidades de conservação, onde há o bem viver e onde há o bem comum, ou seja, onde todos aqueles trabalham as terras, as florestas e as águas de forma equitativa e equinâme. Professora, antes de aprofundar ainda mais a nossa conversa aqui, nessa aproximação das academias com a realidade aí da Amazônia, que eu gostaria de colocar mais uma questão, eu queria apresentar aí essa camisa colorida, bonita que a senhora está usando aí, é da Frida Kahlo, é isso ou não? Sim, meu querido. Eu sou apaixonada pela Frida Kahlo. Ela é uma mulher revolucionária, principalmente por seu tempo, e eu sou seguidora dela, porque eu defendo que a mulher, ela, antes de tudo, ela é mulher. Então, ela não pode se submeter. Você é homem, né? Muitos homens irão nos ouvir nesse programa, mas a mulher, principalmente, ela tem que saber dizer não quando for não. Eu sou Frida Kahlo. Muito bem. Professora, essa discussão que a gente estava já engatando aqui, sobre que eu gostaria de ouvir uma palavra da senhora também, porque tem aí uma experiência muito importante junto à Universidade Federal do Amazonas, que é a importância da academia se aproximar dessa realidade, desses habitantes, desses pequenos proprietários, produtores, familiares aí da Amazônia. Isso cria uma oportunidade de acesso a técnicas, tecnologia, a desenvolvimento importante para essa população. Está correta essa visão? Muito correto. Para mim, esse deveria ser o papel, o objetivo fim da academia. As universidades, elas não podem ficar enclausuradas acreditando que são templos de saberes. Nós temos conhecimento, mas os povos e comunidades tradicionais também têm os seus conhecimentos, que é o que a Band está trazendo, essa troca de conhecimento, dar voz a quem não tem voz. Então, esse programa, ele é fundamental para isso, para que todos que nos ouçam entendam que o papel, tanto de uma produção, de uma agência de produção que trabalha a comunicação, quanto de uma universidade, quanto de um instituto de pesquisa, deve ser de trabalhar o todo e não as partes. E o todo significa o todo. Nós precisamos dar voz para quem não tem voz. E quem não tem voz são os camponeses, são os caboclos, são os ribeirinhos, são os negros, são as mulheres, muitas vezes as mulheres não têm vozes. Então,
Esse programa, ele é fundamental. Eu tenho participado do programa e quero dar parabéns a você, viu, querido? Esse programa, ele é fundamental, ele dá voz para quem não tem voz. Muito bem, nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso É Tempo de Amazônia. É um espaço aberto aqui dentro do Algo a Mais para a gente discutir, conversar e trazer a voz da população que hoje vive aí na Amazônia. Professora Terezinha Frasch, muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Foi um prazer poder conversar com a senhora e conhecer melhor esse projeto muito bacana e tão importante aí no seu estado. Muito obrigado pela participação aqui, professora. Gratidão eu. É importante que nós possamos divulgar a Agrofan e que tenha Agrofan, em Roraima, no Brasil inteiro, e que nós possamos trazer para dentro das universidades os povos e comunidades tradicionais e dar voz, e os povos indígenas, e dar voz a essas pessoas tão significativas que criaram o nosso Brasil. Professora, eu quero contar com a participação da senhora para os próximos programas, participando, trazendo questões e provocações importantes aqui no É Tempo de Amazônia e no canal AgroMais. Muito obrigado pela participação. Até um próximo encontro. Muito bem, o É Tempo de Amazônia de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo encontro na semana que vem. Até lá. É Tempo de Amazônia.